Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Estamos aqui hoje com duas convidadas especiais, uma já esteve presente, já participou. Na verdade, as duas já... não. Desculpa, tô confundindo, porque a gente já falou sobre arte e cultura, mas a gente falou com o Yuri. A Miriam tá a primeira vez aqui e temos a Luísa, né, participando novamente, fazendo bagunça na mesa. A gente está aqui hoje para falar sobre pioneirismo na fisioterapia com a Miriam Weintraub. E, enfim, ela que vai falar um pouco sobre seu caminho profissional, que sempre envolveu muito pioneirismo. Ela que começou com talvez realmente uma das pioneiras a envolver a fisioterapia na arte e cultura. A gente vai falar um pouco sobre isso. E, Miriam, seja bem-vinda. Muito obrigado ao aceite do convite. Vamos brindar com água. Brindar com água para logo mais brindar com o que o Franco está abrindo aqui. Em alto estilo hoje não vai ter barulho, né? Enquanto eu abro a bebida. Que inclusive foi um presente especial da Miriam. Hoje é chique. Hoje tá. Consegui vir pro Movimento em Foco depois de 100 e tantos episódios, né? Comemorar, né, Cássio? Pois é, cresceu na vida agora. Cresci na vida, mudei agora status. Então, fazer uma breve apresentação da Miriam enquanto o Franco está aqui abrindo o que a gente vai brindar logo mais. A Miriam, que então é formada na USP, né? Então, e ela tem pós em ortopedia e trauma, né? E ela que começou a carreira no basquete, migrou para o atendimento de ortopedia particular e depois começou os projetos com arte e cultura, envolvendo musicais, companhias de dança, circo, músicos. Ela está há 12 anos trabalhando em arte e cultura e ela coloca aqui, né, como uma coisa importante, ela considera que muito importante é a equipe especializada, né, para esse público. Mas nem sempre foi assim. Ela vai contar aí seu caminho e a gente quer saber exatamente disso e um pouco mais, principalmente no que consiste o pioneirismo na físio, né? Que cabeça tem que ter para desbravar um mundo que nem era imaginado, né, para um fisioterapeuta trilhar. Então isso a gente quer conversar hoje. Certo, Franquinho? Certíssimo. Acho que a gente está aqui para falar disso e das coisas que envolvem realmente sair do Oceano Vermelho e desbravar um Oceano Azul. Foi né? bonita essa Gostou? poesia do Franco. Isso daí eu aprendi com o Cássio, ainda estava na graduação. Ele citou um livro lá e eu falei, isso daí é interessante. Ele depois pode falar mais. Na minha época, o Cássio não falou isso, mas já era um bom supervisor. Muito bom. Eu fiz... Bom, sou lá da USP também, né? Estamos em casa. E quando eu me inscrevi em físio, eu estava na dúvida de físio e administração. E aí, na hora, eu falei assim, acho que eu vou fazer vestibular para físio. E eu tinha um pouco essa vertente de gestão, assim. Então, quando o Franco mandou o tema, até achei engraçado, porque eu não me acho uma pessoa super pioneira. Eu me acho uma pessoa muito de processo, né? Uma pessoa de gestão. Eu gosto de gestão, sempre gostei. Na faculdade fiz Med Júnior, fiquei uns 3 anos na Med Júnior, fui da base até a presidência. E aí saí da físio e sabia que eu queria ortopedia e esporte, porque não sabia desde o começo, foi no estágio mesmo. Obrigada, Cássio. Assim, o TI hospitalar não rolou para mim e a minha decisão de vida eu queria atender pacientes que queriam fazer físio. É óbvio que o paciente está com dor, não quer fazer físio sempre, mas que ele venha até mim e que ele esteja disposto a fazer. Porque era muito sofrimento para mim entrar num quarto de hospital e a pessoa já está assim, cheia de dor e problemas. Eita, Franco. Agora não provando fui é o que eu vi, hein? não, nunca deixo de derrubar alguma coisa. Já é marca registrada. Desculpa, viu? Imagina. Então, era uma decisão minha que eu queria pacientes que viessem até a físio e estivessem com essa disposição de fazer a físio. E aí eu acabei indo para pós na Unifesp, que eu achei muito boa. Para mim foi, assim, eu cresci bastante lá. E da Unifesp me chamaram para ir para o basquete. Não foi nenhuma coisa que eu procurei muito. Eu acho que isso é uma coisa dessa coisa do pioneirismo que eu não me enxergo muito bem. Que eu não fico, assim, na minha carreira nunca foi uma coisa de almejar, eu quero ser seleção, eu quero ser...
Eu tava na pós, eu falei assim, eu vou fazer a pós muito bem feito e vou me dedicar à pós. E aí foi isso que eu fiz, me dediquei à pós e uma supervisora da pós que me indicou pro basquete. Então, acabou sendo por essa dedicação, acho que eu fiz, que surgiu o basquete. E no basquete não tinha como não me apaixonar, assim. Eu peguei uma fase muito boa, uma estrutura muito boa de trabalho. A gente fez um mundial que teve medalha de bronze, não tinha medalha de bronze desde a época da Hortência, era basquete feminino, né? Era sub-19. Então, aí eu sabia que era esporte pro resto da vida, assim. Mas a questão do esporte é que ele, como vida, é complicado. Ainda mais no alto rendimento, né? Pro coração é muito bom, mas pra conta bancária, pros boletos, não é tão bom. Pro estilo de vida, né? Pro estilo de vida. O Matheus esteve aqui e falou exatamente isso. Ele foi pro Medley trabalhar fim de semana, muito sacrifício, né? Acho que todo mundo que a gente conversou, minimamente que rodou pelo esporte profissional, alto rendimento, tem um pouco desse relato, né? E mesmo quem paixão. Roda ainda, né? Mesmo sim. quem ainda tá, esse é um peso, né? Sim, é a paixão que segura em grande parte, porque vai te exigir uma alta dedicação com o mínimo de suporte financeiro, né? Assim, essa primeira fase que eu fiz era uma fase permanente, que foi um teste. A gente ficou 6 meses num hotel, morando num hotel, com todo o suporte de alimentação, de treino, de quadra. Eu acho que eu fiz mais de 5 viagens internacionais e ganhava bem. CLT. Caramba. Então, foram 6 meses assim. Agora minha vida é essa. Eu vou trabalhar na seleção. Não, gente, eu não lavava roupa. Eu chegava no quarto, jogava a roupa lá no dia seguinte. Pronto, vou fazer comida. Aí, acabou esses 6 meses. O que acontece no esporte? Agora, obrigada, vai pra casa. E quando tiver outra coisa, a gente te chama. Aí você... Bom, não era bem isso que eu tava pensando, né? Aí, depois, no basquete, eu fazia fase só. Então, você é chamado por 3 semanas e depois você tá desempregado. Então, você larga seus pacientes... Fica lá e depois você não tem mais isso pela seleção, estrutura, né? pela confederação. Eu sempre fiz base. Eu fiz adulta só quando a minha chefe do basquete, que era a Milena, teve que se ausentar por um tempo, aí eu ajudei lá, mas eu gosto muito de trabalhar com a base. Então, nessa mesma época, a minha sócia hoje me indicou para trabalhar numa clínica, que é a Reactive, com o Alexandre, o Ale Busquim. Aí eu comecei a trabalhar lá e saía para fazer as fases. Até que uma hora a gente meio pensa, ou você se dedica a uma coisa ou a outra, porque até para os pacientes isso é complicado no particular, né? Eu volto daqui 3 semanas, passa com outro, e se isso começa a virar uma rotina, é complicado. O outro vira o oficial, né? E fica difícil a continuidade. E você fica com esse peso, também, mas aí você viaja com esse peso, aí você nunca tira férias também, porque aí você acha que suas férias estavam trabalhando, fica uma coisa meio mal parada. E isso de, viajar, aí outro fisio atende, que você, confia super e tal, mas aí você fica meio por fora, né? Você volta e aí como é que esse paciente tá? E outra, também lá fora não dá pra você ficar perguntando como esse paciente tá, tipo, aí rotina parece de seleção, que você tá, às vezes difícil. você fala assim, eu vou e na quarta eu vejo, você nem sabe que dia é quando você tá na seleção, e é bem puxado mesmo, assim, de trabalho. É que eu nunca tive problema em horas de trabalho, isso pra mim meio que sempre aconteceu, mas você sai da realidade, esquece que você vai ficar controlando vida aqui e vida lá. Miriam, deixa eu perguntar uma coisa, você disse que gosta da base, por quê? Porque a atleta adulta é muito chata. Não, eu acho que a base... eu trabalhei no feminino, né? Então, as atletas, eu sentia elas muito abertas e dispostas a fazer um trabalho novo, a tentar coisas novas. Então, para mim, era muito legal. Assim, eu sempre tive essa abertura. Você sente que o trabalho flui melhor. Na adulta, eu tive pouco tempo com a adulta também. Então, não posso falar de experiência, eu fiquei pouco tempo, mas eu sinto que as coisas já são mais enraizadas. Então, para você mudar algum conceito ou para você falar, vamos tentar uma coisa nova, é mais difícil, é sempre mais difícil. Não, mas eu perguntei porque eu também prefiro a base. Eu acho que é onde você consegue fazer um trabalho de construção melhor. No profissional, na seleção ainda mais, é apagar incêndio, né? Não tem muita construção a ser feita. Eu gosto mais da base. E sabe quando a gente reclama que vem prescrição médica, tipo, o que você tem que fazer? Às vezes eu sinto que na adulta
o atleta chega com a Sim. prescrição médica, aí você tem tipo, não, calma aí, eu vou te avaliar, isso não usa mais, ou isso sim, isso não. Acho que especialmente na seleção, né? E ainda mais um atleta já macaco velho, ego Macaco formado. velho. Acho que no Ele já clube- tem mais horas de físio do que eu atendendo, sim. então realmente é outra... Acho que no clube adulto ainda... No clube mesmo ainda dá pra... Acho que construir um pouco ainda, dependendo do cenário, né? Mas a seleção fica mais difícil, realmente. Porque a seleção você não tem tanta constância, né, também. Então ele, na verdade, tem outro físio e aí você chega lá só para as fases. Então eu sou uma entusiasta da base. Até agora me enfiei de novo na Confederação de Handball, na Júnior. Legal. Falei, se for Júnior eu até topo, vai. Mas... Assim, também nunca fui da adulta, eu oficialmente. Pode ser que eu tô errada. Acho que não, mas pode ser que eu tô errada. Então, se alguém tiver outra experiência. Muito bom. Vamos brindar agora que Vamos deu brindar? certo? Boa. Agora é de verdade. Esse brinde é diferente. Esse Nunca é teve diferente. aqui, né? Não, esse nunca Geralmente teve. é lata, brinde, É. de glacial, né? É arte e cultura, gente, é o glamour. Não. É assim que eu trabalho. É outra Backstage história. é assim, ó. Pô, aí dá pra trocar o esporte, né? Aí O é esporte profissional Tá é... acostumado com tina com gelo no esporte cultura, uma banheira com pétalas. Hidromassagem. Muito bom. E como que foi essa mudança, né? Do esporte mesmo, e quando começou a entrar o pioneirismo, mais especificamente na arte e cultura, foi no momento da Reactive. Isso. Aí eu tava nessa fase nos 2 barcos ao mesmo tempo e decidi me dedicar realmente ao particular. E aí eu acho que é um mérito muito do Ale da Reactive, que ele tem essa coisa do empreendimento meio megalomaníaco, assim, que eu não tenho. Para mim, eu decidi fazer um projeto, eu vou fazer esse projeto com 100% da minha energia. E o Ale era o contrário, ele jogava em 1000 coisas ao mesmo tempo. Então essa união foi muito boa, porque eles estavam numa fase de transição, saindo muita gente, eu entrei lá. E na arte e cultura já tem uma outra empresa que era mais antiga que a Reactive em arte e cultura, mas não tinha uma cultura de ter fisioterapia. Então a arte e cultura era muito assim, travou, liga pro físio, aí manda lá na clínica ou vai pro teatro com a mala, monta tudo, atende e vai embora. Entendi. Não tinha essa cultura de ter Era algo fisioterapia. pontual. Só quando dava um problema, não tinha nem... Ah, então vamos fazer um preventivo lá? Não, era só quando dava um problema. E aí em 2011, a Cláudia Raia, que também é uma personalidade que apoia muito a fisioterapia, assim, ela abriu muitas portas. Ela fez um musical cabaré e decidiu ter fisioterapia pro elenco e para ela lá todos os dias. E antes disso, que eu saiba, só o Teatro Hoje é Renault abriu que tinha físio, porque ele é gigante, era o maior. Os outros nem pensavam nisso. E uma coisa que dificultava muito era a Lei Rouanet, porque não tinha fisioterapia como uma linha da lei. Então, você não podia captar a verba e colocar físio como parte do projeto. A físio tinha que ser por fora. E esse projeto geralmente não tem uma grana extra. O que tem é da lei. Então, a gente entrava, às vezes, como preparador corporal, tentava fazer um trabalho assim, mas não tinha a linha de fisioterapia. Então, isso dificultava muito também. E aí, vale entender que a Lei Rouanet, ela é, tipo, fundamental para a arte e cultura no Brasil. As pessoas falam muito da Lei Rouanet... pegou 5 milhões e tal. Olha, pelo que eu trabalho com Lei Rouanet há 11, 12 anos, você tem que discriminar tudo, você tem que ter nota fiscal de tudo. Não é assim. Peguei o dinheiro e pus no meu bolso. Pode ser que quem está lá em cima tenha alguma coisa, alguma facilidade de desviar recursos, mas é uma lei muito, muito importante para a cultura. Então, nesse começo, assim, que foi 2011, a gente pegou esse musical, ficou 1 ano. E no musical era meio bagunça, assim, porque era eu, o Ale tem 10 anos a mais de formada do que eu, e eu era muito recém-formada, assim, eu tinha 2, 3 anos de formada. E a Marina Callister, que ela é da seleção de handball feminino, da adulta, era eu, ela e o Ale. Ela é um pouquinho mais velha que o Ale. Então eu era muito gandula do rolê, sabe? Eles lá fazendo altas coisas e eu chegava lá, tipo, o que o Ale fez? Vou fazer isso também. Então... para mim foi muito aprendizado, porque eles eram, sim, referências para mim, mas era uma zona. Chegava na sexta-feira, eles eram um grupo, a gente falava assim, quem que vai hoje?
que horas que entra. Era muito desorganizado a nossa parte também. E no projeto também, porque nunca teve. Então eles também eram meio perdidos. E aí eu meio que organizei esse rolê. Comecei a fazer nossa escala. Então essa semana você vai você. Material, tanto. Quanto você gastou de estacionamento? E dei essa organizada. Posso levantar uma coisinha só? Isso do aprender fazendo, né? Tipo, não é que rolou um baita planejamento. Vamos dar as caras, vamos fazer acontecer. E aí teve alguém, você e certamente mais pessoas ali, que ajudaram a organizar a história ali, enquanto estava rolando, né? Eu acho que talvez seja uma das características de talvez ser pioneiro em algo, tipo, é a questão de tomar o risco, sabendo que não tá 100%, mas que vai se ajustar, né? Acho que... aceitar e depois pensa como vai fazer. Não é o ideal, né? Seria bom o planejamento também, mas acaba acontecendo. Mas mesmo tendo o planejamento, né? Não vai sair 100% como planejou, então... reajustar é necessário. Mas se você é pioneiro, né? Se é o primeiro que está desbravando uma área, não tem receita, né? E na vida real, quando aparece a oportunidade, ou você pega e aceita e faz da forma que dá, e depois você planeja para o segundo, ou passou. E aí você fala, não vou porque eu não planejo, mas também perdeu a oportunidade. Miriam, só para a gente se localizar um pouco, que ano é isso? 2011 foi nosso primeiro projeto contratado. Você é da turma do Renan Malveste? Sou. Dos só para me velhos. localizar agora. Dos meio velhos, né? Meio velhos. Meio velhos. Mas vocês conversaram um pouco disso, foi com o... Não foi com o Renan? Foi com o Renan? Não, foi com... Foi com o Rafa. Com o Rafa? Sim, a gente falou bastante sobre. O Rafael Light. Com o Rafa Light, mas o sócio do Lucas também, como ele chama? O Renan? O Renan. Sim. Que era coisa assim, de pegar a oportunidade. Eu tenho um perfil um pouco diferente, que geralmente que a gente vê. Que é o perfil dele, do Rafa. Então eu vou fazer musical, eu vou me dedicar agora a fazer isso. Musical. Então se você passar com um projeto assim, quer fazer? Não quero dar aula agora, eu não quero... Várias coisas que eu optei não fazer, porque aí eu virei físio de musical. Eu trabalhava na clínica de manhã e eu dava 4, 5 plantões por semana, né? Então, isso assim, do esporte, trabalhar de final de semana, no musical é assinar um atestado que você agora trabalha de final de semana, porque os shows acontecem quinta-noite, sexta-noite, sábado o dia inteiro e domingo o dia inteiro. O feriado é segunda e terça, o fim de semana é segunda e terça. E quando tem feriado, tipo, quarta é feriado, é sessão dupla no teatro, eles fazem 2 shows, então é o dia que você mais trabalha, então a gente nem queria muito feriado. E isso nunca me incomodou, assim, eu acho que eu decidi fazer musical, então... Eu preciso estar meio focada para o negócio dar certo, que é um pouco diferente dessas pessoas muito empreendedoras. Por isso que você falou pioneiro, eu falei, nossa, vou estragar o rolê deles, porque a minha cabeça não é muito assim, é mais, tipo, eu gosto de decidir uma área e dar uma fechada. Você já leu o Essencialismo? Porque já sabem que livro é esse? Que ele fala justamente do gastar energia em várias direções que não te levam ao que você quer, mas você é justamente o resumo de alguém essencialista. Eu acho que vou ler. Define o que quer e tudo é canalizado só ali e não me vem com distração. Foi isso, eu fiquei 10 anos com arte e cultura, foi a minha vida, assim. Então, acho que por isso que acabou dando certo, porque eu não sei se eu teria... tanta disposição e tanta dedicação se eu tivesse com vários barcos ainda ao mesmo tempo. Então foi isso, em 2011 foi esse marco pra gente, que era um projeto, ganhava nada, né, gente? O contrato era muito ruim, a gente ainda pagava estacionamento, eu tirava nada, assim, devia tirar uns 200, 300 reais por mês. Era muito ruim. Mas pra gente foi uma coisa bem relevante. E aí, ao mesmo tempo, a gente atendia muita gente do balé da cidade no particular. Machucava, ia pra clínica, tinha um médico que operava, o Dr. Carrique Bittencourt, que operava o pessoal do balé e aí tratava com a gente na físio. E aí a gente se aproximou da diretora na época, que era a Iraciti. E lá no balé, a Iraciti tinha... O balé é muito antigo, né? Década de 60, se eu não me engano. E aí eles já tinham exigido fisioterapia lá. E aí ela ligava pra gente e falava assim, não dá, a gente precisa reformular, porque o que a prefeitura entendeu? Vocês precisam de físio? Vou te mandar físio. Eles mandavam um físio de uma UBS, um físio concursado da prefeitura. Então, era uma físio-resp, era uma físio-resp que ficava lá, assim, era muito frustrante. Imagina, pra ela devia ser horrível, pros bailarinos era horrível pra todo mundo. E aí, com essa diretora, a gente escreveu um projeto
demonstrando a necessidade de ter uma fisioterapia especializada lá. Ela apresentou isso para a fundação do Teatro Municipal e aí eles abriram uma licitação. Ah, legal. E na licitação, essa licitação, ela era bem focada com especialidade em dança. A gente participou da licitação com outros concorrentes e entrou em 2013 para 2014. E a gente está lá desde então. E a cada 2 anos é outra licitação e é uma luta. Fazer licitação não é legal, mas eu acho que é necessário. E aí a gente está lá desde então. Então vai dar 9 anos que a gente... 10 anos, vai dar 10 anos agora que a gente está no Balé da Cidade. E aí as coisas começaram a abrir. Então aí a gente pegou um contrato do Rei Leão, que é o maior musical que existe. Aí a gente começou a pegar contrato, que a gente teve ano que fez acho que 18 projetos no ano de arte e cultura, sendo que projetos que duram um ano inteiro, tipo o Balé da Cidade, São Paulo Companhia de Dança, Rei Leão, até projetos mais pontuais, que vão durar 3, 4 meses, ou Companhia de Dança Internacional que vem para São Paulo apresentar. Aí vocês já são referência, né? Contrata a gente só por 2 semanas, então todo tipo de projeto. Então o cenário em 10 anos é completamente diferente. Sim. Porque hoje, se um projeto de musical não tem físio, isso é meio mal visto no meio. Mostra que a produção não tem um cuidado tão importante com o elenco. Então, foi muito legal, assim, ver essa transição. Criou-se a cultura, Isso né? que eu ia falar. Isso é muito legal porque vocês criaram o cenário, né? Então, era algo que... Não que não existia, mas a forma que existia era meio tapa-buraco ali e olhe lá, né? E vocês criaram... Tem outras 2 clínicas hoje concorrentes nossas e uma está no rolê também há muito tempo. E acho que foi um trabalho dessas 3 empresas principais, assim, para criar esse cenário. Porque essas outras empresas eu acredito que atendem muito bem também, senão não estariam há tanto tempo no mercado. Tem uma que é até mais antiga que a Reactive. Mas eu acho que essa visão do Alê na Reactive de ser um pouquinho expansivo, a gente cresceu muito. Então, eu acho que dessas empresas a gente é que tem mais contratos e mais variedade de contrato. Então, sim, musical já pegamos muito, companhia de dança já pegamos muito. Qual é o próximo? Daí... Começa no papo, manda uma mensagem. Hoje em dia é DM, né? É que nem date, assim. Manda uma DM, vamos bater um papo. Aí torce pro cara dar uma travada na coluna ou ter alguma dor. Diz assim, já vamos te avaliar seu joelho aí. Deu que, nossa, isso que é fisioterapia. Enquanto avalia, faz a proposta de negócio. Nossa, dá pra melhorar muito seu joelho. Se, né? Vai indo. Então, passa muito por isso, assim, de mostrar para as pessoas o que a gente faz. Porque ainda, fisioterapia ainda é um negócio bem nebuloso, assim. Sim. Me lembrou um pouco... Não dá pra dizer que a gente foi pioneiro, mas na época eram poucas pessoas que faziam isso, com esporte universitário, né? Sim. Na Move For, que a gente... Enfim, não chegamos a abrir empresa, mas a gente foi em eventos e tal. Tinham algumas empresas que prestavam serviço, mas... A gente tava sempre marcando, tava sempre marcando presença e eu lembro que a gente chegou a levar muito físio, assim, num dos eventos, então... A gente fez evento com 16 fisioterapeutas. E me lembrou isso porque a história de ter criado a cultura, depois de muita empresa oferecer o serviço e mostrar a importância, todo atleta queria e exigia da sua atlética, né? Você tem a barreira inicial, que acho que ficou muito claro na sua fala, que vocês ali investiram, né? Praticamente empataram, pagando estacionamento, comida, talvez ficasse elas por elas, e talvez a contrapartida é quando alguém precisa e vai para o consultório no particular. Aí, beleza, então você cria um canal de entrada para o seu consultório, para a sua clínica. Mas isso é para quem está enxergando ali no curto prazo. No longo prazo, vocês criaram um cenário e surfaram uma onda sozinhos, né? Sozinhos, assim, em 3 clínicas, mas, para São Paulo todo, talvez para o Brasil todo, né? Mas acho que tem uma outra coisa na fala dela agora, final, que é a capacidade de venda do fisioterapeuta. E não tem uma faculdade que eu conheço que toca no assunto de você saber vender seu trabalho, vender seu peixe, mas é uma das capacidades mais importantes no mercado profissional, né? Você tem que se fazer importante lá dentro. Porque pensa dentro do teatro, um fisioterapeuta. A gente é estranho, né? Tá todo mundo lá na parte artística. A gente é uma parte meio esquisita, às vezes. Então, no balé, tinha uma necessidade de se aproximar dos coreógrafos. Porque, às vezes, a parte artística não queria fisioterapia.
porque eles viam a físio como alguém que ia atrapalhar o artístico. Então, eu quero que o cara suba a perna até aqui, o físio vai falar para não subir, porque é ruim, porque vai machucar. Então, a gente teve que se aproximar dos ensaiadores, ensinar os que ainda não acreditavam muito no trabalho que isso não ia competir, que na verdade era um facilitador, era para todo mundo estar no palco bem. E no teatro, em arte e cultura, a gente tentava se fazer necessário também. No teatro a gente tenta, quando a gente vai treinar físios que vão começar, a gente sempre fala assim, se você não está atendendo, você tem que estar fazendo alguma outra coisa. Então, uma parte do trabalho é atender, a outra parte é ver se a sinalização da escada tá boa, as camareiras estão com o varão para pendurar a roupa muito alto, será que dá para baixar e vai melhorar? Tem luz nas saídas, e o tempo inteiro você tem coisa para fazer lá dentro. Um trabalhinho de segurança, né? Segurança do trabalho. Para evitar lesões, coisas que vão machucar, que vão dar problema lá para frente. Então, as produções começaram a enxergar isso como uma coisa positiva. Não é só um gasto na linha, é alguém que vai me ajudar a poupar recursos ou dar uma qualidade melhor para o nosso elenco, para a nossa produção. Então, hoje em dia é difícil uma produção que não pensa já na fisioterapia. Antes da pandemia era um cenário, agora o cenário está voltando, então a gente teve uma queda grande de projetos, né? Principalmente na pandemia, mas ainda o retorno não está igual, esse ano agora que está melhor. Então a gente tinha um planejamento um pouco de fazer isso que a gente fez lá no começo, que era assim, vamos fazer meio que na faixa para entenderem o nosso trabalho e a gente já garantir alguns outros. Então quando a gente estava nos anos bombando, assim, 17, 18, 19, a gente via quanto que a gente tinha de lucro e a gente reservava parte desse lucro para apoiar peças que não tinham estrutura para ter físio. Então peças que não tem lei de incentivo, ou peças pequenas, ou às vezes teatrão, que não tem um elenco que faz sentido você ter fisioterapia. E aí a gente usava parte do lucro para apoiar mesmo. A gente mandava um físio sem custo para tentar entrar também nessas ramificações. Porque aí às vezes alguém de um teatrão, que é um ator só, mas eu preciso de físio para estar bem. Então eu faço um contrato para ir na clínica durante a semana. E a gente foi entrando assim. Então a gente conseguiu ganhar muito espaço com essa coisa de reinvestir na próprio departamento. Mas aí, depois da pandemia, a gente ficou só com o Balé da Cidade e São Paulo Companhia de Dança. E agora está voltando, mas ainda não tem a potência que tinha antes. Então, a gente ainda não está fazendo de novo esse apoio. Mas acho que é o próximo passo, de novo, desbravar, assim, orquestra. Como que uma orquestra profissional não tem físio, gente? Pra mim, como? Os caras são muito quebrados. Eles trabalham lá na mesma posição, 6, 7, 8 horas por dia. Sai de lá, ensaia a mesma coisa, e não tem físio. É surreal. A ergonomia do instrumento não é não favorece. De um violino, de um violoncelo, não favorece, né? Não favorece. E no balé, eu sinto que já tem essa cultura, assim, eu vou sair daqui, eu preciso fazer uma academia, eu preciso dormir, preciso descansar. Nas orquestras, eu sinto que ainda não tem essa cultura deles entenderem que eles são atletas, ou que eles, sabe, é um trabalho corporal. Então a gente fala assim, você aquece? Eles já aquecem o instrumento, mas você se aqueceu antes? Você faz uma academia? É muito menos, assim, a porcentagem. Então eu acho que ainda tem áreas muito abertas para fazer um trabalho importante. Onde eu vejo muito isso também é no circo, que apesar de ser totalmente corpóreo, tem uma cultura muito mais voltada para a parte bonita da arte do que da preparação. Aí eu vejo algumas pessoas que eu atendo que são mais velhas que hoje se arrependem de eu deveria ter começado a treinar força lá atrás, ter feito tudo bonitinho, e já uma mudança de quem é uma geração mais nova se dedicando a isso, porque também a cultura já é bem diferente hoje em dia. Melhorou muito, né? Mas você vê que é aquele negócio muito da cultura do circo, passa uma experiência para o outro e tende a ser assim. E agora tem muito mais aceitação e principalmente essa busca, né? Ainda uma busca do cuidado muito individualizado, mas não sei se é um filão que vocês têm visão, mas com certeza é um que faz bastante sentido. A Miriam colocou que há que se provar ou, né, mostrar o trabalho para produção, né, de arte e cultura. Então é aquele dinheiro que não é simplesmente um dinheiro que vai embora, mas que pode retornar em segurança para os
para os atores ali, né? Enfim, minimizar a chance dele não estar no palco por conta de uma lesão. Então tem aí dois públicos a se provar o trabalho. Um deles é o produtor ali, o outro é o próprio ator, de fato. Então é isso que o Franco estava comentando em relação à cultura do meio, né? Daqueles que estão atuando de fato. Então é um desafio grande. O elenco adora. Quando a gente chega no projeto para falar, oi, vai ter físio, todo mundo, foi físio, é mais fácil. Mas tem uma questão delicada que a gente é contratado da produção. Sim. Então é como se você estivesse fazendo físio, mas você não contratou o físio. Então a gente às vezes entra nos lugares complicados da nossa função lá dentro, porque às vezes a gente atuaria de uma forma se a gente estivesse num particular, mas quando a gente está numa produção, às vezes a nossa atuação tem que passar por uma aprovação. Então, um exemplo, preciso levar o cara machucou e ele precisa de um tratamento na clínica. Mas e se isso não está incluso no projeto? O que a gente faz? A gente não pode ir lá na produção e exigir isso. É uma coisa entre o contratual do ator com a produção. Mas a gente tem uma opinião que a gente tem que guardar. Então é um lugar delicado, às vezes, quando entra nessas questões. Às vezes tem questões assim, que o figurino que o cara usa, que a pessoa usa, machuca. Um vestido de 20 quilos machuca. Aí você não pode chegar pro ator e falar assim, esse vestido te machuca. Porque você não vai trocar, ele vai ter que usar esse vestido. Então a gente é contratado da produção no fim das contas, mas a gente quer resolver a questão do ator. Então entra num lugar delicado, às vezes, para convencer os dois públicos, às vezes. Cara, eu ia fazer uma outra pergunta, mas eu vou seguir nessa linha, porque é a mesma coisa que a gente enfrentava no esporte universitário. A gente tinha ou a contratação vinda da atlética ou a contratação vinda do evento. E aí, o consumidor é outro, não é quem contrata. Então você tem que resolver duas dores diferentes. E aí já volta para a minha pergunta, que é, tendo duas dores diferentes, você tem que ter duas entregas diferentes, né? Então, pro ator, pro artista que tá ali, a entrega é física. O cara vai sentir na pele, vai sentir o benefício, você convence ele rapidinho se você trabalha bem como fisioterapeuta. E como que funciona pro outro lado? Para você convencer a produção que talvez esteja mais interessada em algo de números, gestão e tudo mais. Talvez seja o seu lado gestora que entrega isso também, porque se é um setor bem desorganizado, igual você falou lá no começo, você não tem como convencer, né? As produções nunca tiveram muito controle de afastamento, então essa comparação foi difícil. Quando a gente fez Rei Leão, a gente teve uma comparação internacional, porque a Disney é assim, processos. Eles sabem tudo o que eles fazem, quanto, tudo, eles têm controle de tudo. E falaram que no Brasil foi um dos projetos com menos afastamento que eles tiveram de Rei Leão mundial. Que legal. Então, a gente até hoje é amigo do cara lá que trouxe, o cara da Disney que trouxe, porque ele ficou encantado com o nosso trabalho. Mas aí, para a produção, quando você tem um histórico, fica mais fácil. É difícil a gente trabalhar numa produção de musical que nunca ouviu falar da gente, que nunca trabalhou com a gente. Fica mais fácil. Mas aí no dia a dia o que a produção sente é que tira um pouco das costas deles. Então, se não tem um físio lá e a pessoa machuca, eles se desesperam. Ou leva para o hospital, ou chama a mãe. Eles não sabem muito como resolver. É uma coisa bem dramática. Então, quando tem um físio, a produção se sente mais segura. Então, a gente tem que levar para o hospital? Não tem que. Tem que faz? Tem que afastar? Não tem que. Então, são responsabilidades que a produção fica mais segura. Então, é menos um problema para eu resolver menos com a um produção. Problema. Para a produção, quanto menos eles souberem, melhor da físio. Eles querem não saber sobre essa parte. Sim, para eles, uma físio que funciona é uma físio que não fica trazendo infinitas questões para eles. Então, acho que passa essa segurança. Mas aí também tem um lado que é isso. A gente está lá para pôr todo mundo no palco. Então, tem questões difíceis assim. A pessoa veio tratar, a gente avaliou e a gente acha que a pessoa está apta a fazer o show. Mas a pessoa não se sente bem, ou não se sente apta, ou sente que a dor dela não dá para fazer o show. E mais de uma vez a gente teve esse conflito de ir o ator, o físio e a produção, alguém da produção, e falar assim, olha, pela físio a pessoa está liberada. Se ela quer fazer ou não quer fazer é outra questão. Então, também é uma situação delicada, que se eu estou tratando o próprio bailarino na minha clínica e ele fala que ele não se sente bem para fazer, ele não vai fazer. Mas quando eu tô lá pela produção e eu acho que ele tem total condições e segurança para fazer, eu falo isso,
E aí, às vezes também... Aí o elenco, às vezes, tipo, talvez não vou ficar passando na físio, tem essa questão. Ô, Miriam, em relação ao contrato do bailarino, do artista com a produção, com, sei lá, com quem está produzindo o mesmo espetáculo, tem algum vínculo trabalhista, assim, tipo, se o cara se machucar na peça, ele é um acidente de trabalho, ele tá, tipo, a produção tem envolvimento nisso? Nas companhias, geralmente é CLT. Então, entra num lugar muito mais seguro de CLT, né? De afastamento, de questão trabalhista. No musical, é PJ. É uma empresa que está sendo contratada. E, geralmente, é uma empresa de uma pessoa só. Então, varia muito de cada produção. Então, tem produções que arcam, e aí tem seguros. Então, tem alguns seguros que também arcariam. Mas tem produção que não tem essa verba, e se a pessoa machucar, ela tem que... Audição. Você faz uma audição e você se machuca na audição, boa sorte. Não tem nenhuma responsabilidade de quem tá fazendo a audição, só o elenco. Então, a gente teve esse ano 2 casos de pessoas que se machucaram em audição, joelho, casos, sim, bem relevantes. E é isso, você tem que se tratar. Tá por si. Tá por si. Então, nas produções de musical, a gente tem as duas coisas. Tem produção que, quando a pessoa está afastada, ou mesmo quando não se machuca lá, mas se machuca durante o projeto, eles arcam com a reabilitação. Claro que se entrar numa coisa de cirurgia, alguma coisa mais grave, vão tentar acionar o seguro. E tem produção que não tem essa verba, isso já é acordado, que se a pessoa machucar, ela vai ter que procurar um serviço. E às vezes até nem passa com a gente pelo valor, pelo custo, a gente faz desconto, mas é um custo mais alto. E a pessoa às vezes busca em outro lugar. Vida difícil do artista, né? Que se ele tá nesse sistema, ele tem que já reservar o quanto da grana dele vai para se cuidar e se precisar, né? E a quantidade que não tem nem plano de saúde, é desesperador. Eu admiro muito, gente, porque não é uma vida fácil. Sim. Você a cada 6 meses tá desempregado, né? E aí você tem que fazer uma audição e torcer para passar, e é bem emocionalmente desgastante. Se ninguém for... Eu tenho só um comentário para fazer, porque a gente está falando de empreendedorismo. Será que eu vou conseguir fazer esse comentário? E de pioneirismo, mas a sua veia de empreendedora, de gestora, é algo que fez muita coisa dar certo. Porque essa coisa do físio, se não estiver atendendo, tem que fazer outra coisa, é o sonho de qualquer dono de clínica, assim, porque o físio numa clínica, se ele não está atendendo, não está fazendo nada, né? É difícil ter o cara que tem a iniciativa de ir lá e, pô, deixa eu ver se o ultrassom está funcionando, será que precisa mandar para manutenção? Será que eu posso mandar mensagem para um paciente aqui que faz tempo que não vem e ver se ele está precisando e tal? Então, esse empreendedorismo no seu ambiente de trabalho é algo que o fisioterapeuta de praxe não tem. E vocês implantaram essa cultura no trabalho de vocês, né? Isso é muito legal. Você viu que deu certo minha distração aqui por um tempo, hein? Tá contratado. Isso, quando você falou pioneirismo, eu fiquei pensando, porque quando eu vejo artigo, coisa de empreendedorismo, eu não me sinto o perfil. Mas eu acho que tem algumas características de pioneirismo que deram certo na minha jornada, né? Então, uma delas eu acho que é não ter medo de trabalhar. Isso é complicado, porque a gente entra num lugar que o trabalho está acima de tudo, né? Então, eu acho que a minha vida de trabalho tem muito mais horas contadas do que qualquer outra coisa que eu fiz na minha vida. Então, eu escolhi arte e cultura porque é uma coisa que eu amo muito. Então, eu sou muito feliz quando eu estou no teatro. Cansa pra caramba. Tem dias horríveis, tem muito BO. Tem essa coisa da tensão de atendimento de quadra, né? Que a qualquer momento alguém pode se machucar. Então, tem vários musicais que a gente fica com rádio. Você tem que ir pro banheiro com rádio. Porque se alguém te chama e está no banheiro, você tem que avisar. Tô no banheiro, segura aí uns 5 minutos que eu tô saindo. Mas isso, assim, não ter preguiça de trabalhar. Acho que isso é uma coisa importante do pioneirismo. Porque você vai... Eu já, assim, mesmo depois de 7, 8 anos de musical, eu ainda entrava em cada rolê errado pra tentar uma coisa nova, sabe?
A gente a gente queria muito trabalhar com breaking, porque o breaking tá agora num cenário diferente. Eu acho que vai ter um investimento muito diferente agora nos próximos anos. Esporte olímpico. Muda, Paris, né? muda o esquema, né? E aí a gente foi acompanhar uma competição de breaking no Festival de Dança de Joinville, que foi muito legal, o pessoal tratou a gente super bem, só que assim, a gente foi de van até Joinville, carregando tudo, daí a gente ficava lá o dia inteiro atendendo. Eu e uma outra uma amiga minha, Karen, até a gente na hora do almoço ela derrubou café na roupa dela e a gente não tinha como ir se trocar porque já ia começar os atendimentos, ela comprou uma calça, tipo, muito perrengão, sabe? Só que no fim, valeu, foi o breaking, a gente nunca tinha trabalhado com breaking, a gente entrou num cenário totalmente diferente, conheceu muita gente legal, mas muito perrengue, assim. Então, se não for uma coisa que você acredita, que você gosta muito, é sofrido. Deixa eu já aproveitar então uma pergunta. Você está acabando de falar uma das características que talvez seja importante para quem quer desbravar um mundo novo aí na área da saúde, da fisioterapia mais especificamente. Vamos para relembrar quem está ouvindo, quais já foram as características citadas aqui. Nossa, eu não vou conseguir. Você consegue fazer esse movimento? A primeira delas foi... Ter aula com o Cássio. A gente falou sobre... Pô, tava na minha cabeça agora, velho. Mas cita aí, eu vou lembrar e vou fazer essa lista. Vai fazendo essa lista aí, porque você me pegou na curva, cara. Jamais conseguiria. Uma das coisas é essa, né? De tipo, tem que gostar da parada porque não vai ser fácil. É um caminho que ninguém percorreu, você tá por você mesmo descobrindo e vai bater a cabeça. E se você não tiver disposto a isso, vai sofrer, né? E aí você vai desistir, não vai percorrer a trilha porque a recompensa vem na frente, não vem agora, né? Ou não vem, né? Não tem nada certo. E fala outras características que você vê de importante, assim, porque essa tá nítido que é definitiva, né? Deixa eu dar uma tesourada rápida. Vocês viram um vídeo que tá circulando hoje no Instagram de um jogador de basquete da NBA que eu não vou saber quem é? O Stephen Curry? Que ele... Pode ser, que o cara pergunta, essa temporada foi um fracasso? Não vi, estou confundindo. Não sei se é ele, mas... Que foi o Gilda que compartilhou. Rodou o Instagram todo, assim, eu vi umas 5 vezes esse vídeo hoje. O repórter, essa temporada foi um fracasso. O cara fica puto, né? Ele, cara, como assim um fracasso? No esporte não existe fracasso. O Michael Jordan jogou 15 anos, né? 16 anos, ganhou 6. 15 anos, ganhou 6. Os outros 9 foi fracasso. Então, cada temporada que você entra e você não ganha, outra pessoa vai ganhar. Você vai se empenhar. Se você fez o seu trabalho direito, não foi um fracasso. Não é porque você não foi o campeão. E... Putz, agora eu não sei qual lixo que eu estava fazendo com isso. Você só veio tesourar mesmo. Porque ela falou, às vezes a recompensa não vem. Não vem naquele momento ali, tipo, ali você trabalhou de graça, mas em algum momento aquilo não foi em vão. E tá tudo, você tem que estar bem. Tá bem com isso. Fiz meu trabalho, fiz bem feito, alguém viu e às vezes isso volta para você num cenário que você não faz a menor ideia. Que não tem como controlar e projetar, porque assim, a gente quer controlar um resultado que talvez você não tenha, mas você fica só com foco no resultado, ferrou. A chance de frustração é maior, então é um pouco do blasé acreditar no universo. Acreditar no universo. Sim. E curtir o processo, né? A gente já deu apoio para produtores que depois no outro projeto contratam outros físios com verba, sabe? Então, se você ficar doido com isso, você não se mexe. Mas eu acho que um pioneirismo... essa era outra coisa que eu tava assim, gente, mas o que eu fiz de tão pioneiro? Porque não é nada, não inventei nenhuma roda aqui. Eu acho que o pioneirismo também não precisa passar por uma coisa tão revolucionária. Então, às vezes, ele tá aí. Só que tá aí, ninguém fez direito, é isso. Então, arte e cultura, a gente não inventou. Já tinham empresas fazendo e já existia musical, e já existia gente se quebrando no musical. Não foi nada que a gente inventou. A gente só decidiu, não, vamos resolver esse problema. Então, às vezes, são problemas que não são tão mirabolantes, né? A questão do circo, a gente já atendeu bastante projeto de circo, mas é um meio muito difícil de entrar, principalmente que não tem verba, né? As verbas são muito ruins. Então, hoje a gente tem um projeto de circo que eles chamam a gente eventualmente para atender lá no circo mesmo, mas meio que é para apagar incêndio. Não fazemos um trabalho lindo de prevenção e tratamento e conscientização e educação.
Mas é isso. E se der para fazer um projeto no circo, é um negócio tão inovador? Talvez não, mas é pioneiro. É pioneiro. Porque não tem. Sim. Então, na música clássica, no breaking, tem tanta coisa que tá aí. O trabalho em si não vai mudar muito, É. né? Tipo... É engraçado que... Como esquematizar isso? Por que não tem? Como fazer ter? Quais são as vias? De onde pode vir a verba? Quem tem que autorizar? É um trabalho, é muito político também, né? Para entrar nessas áreas. Então, você tem que ter também tanto essa politicagem de convencer, eu preciso convencer o produtor, eu preciso convencer o bailarino, mas também tem que ter um movimento político de... A Fundação do Teatro Municipal tem uma orquestra, tem a OSESP, eles não têm físio. E aí? Tem que falar com quem? Falar com o prefeito? Tem que falar com o secretário de cultura? É um processo bem trabalhoso, assim, politicamente também para entrar. E o que você está me falando talvez traga mais um ponto aí que o pioneirismo talvez não esteja na solução nova, mirabolante, mas muito mais na implementação, né? E lembra a fala do Rafa Light, né? Que a gente... Tem muita solução já. A solução está pronta. Tipo, você já tem muito estudo feito mostrando que a coisa funciona. Agora, como que a gente faz para transformar o estudo feito, que mostra que funciona, em uma solução real que vai atender alguém? Né? Como chega lá na ponta. Como chega na ponta. Como que vai fazer isso funcionar para o circo? Porque talvez o mesmo modelo que dá para o teatro musical não é o que vai funcionar para o circo. Então, como que a gente viabiliza para eles também? E aí, cada pessoa que tentar quebrar e desbravar uma dessas caixinhas... É um pioneiro. É um pioneiro. Mas é isso. Aí o físio tem que estudar lei. O físio tem que estudar... organização, organograma, estruturas de empresa, é bem fora, assim, da nossa casinha, né? Então, outra característica é a necessidade de conseguir se aventurar em outras áreas, né? Estudar outras coisas. E o pioneiro, depois que ele desbrava, ele abre o caminho para outros, né? Eu sempre digo que na minha formação, na minha época de formação, que eu me formei em 99, físio tinha 3 áreas, era neuro, respiratório e musculoesquelética. Quando o mercado inchou de profissionais, a galera teve que ser pioneira. Então, muita gente entrou na obstetrícia, na urogineco, áreas totalmente consagradas hoje, mas que 20 anos atrás nem existiam. E aí, depois que o primeiro desbrava, abre... Não é um trabalho que reverte só para si, é um trabalho que reverte para a profissão. E o Cássio que foi pioneiro também, né? Falar sobre reeducação de corrida num momento que ninguém falava sobre avaliação de corrida, ir no parque, filmar paciente. Eu segui o pioneirismo de uma professora e do próprio Félix, que trabalhavam com músculo-esquelética, com disfunções musculoesqueléticas, mas tinham especialização em neuro. Então, a hora que eu olhei isso, eu falei, esse é um caminho, e eles desbravaram, eu fui atrás. Então, mas eu entrei no Oceano Azul, que tinha os dois, mas não tinha ninguém mais que olhava para a musculoesquelética com um olhar de controle motor. Mas desses, eu aqui fui para o mercado privado no esporte. E aí no esporte, a gente falando de análise e correção de movimento naquela época, era realmente pioneiro. E depois... E isso é muito louco mesmo, né? Alguém abriu o caminho para você antes, para você enxergar um nicho, né? Então, realmente, começa a ramificar, né? Mas eu acho legal, porque eu acho que o pioneirismo também... Eu ouvi o podcast do Rafa, e ele fala de coisas muito grandes, né? Quando ele começou a falar os números, gente, o que ele faz? Quem é ele? Na minha área, aquilo que eu falei de focar em um tema, eu também não tenho essa coisa assim, eu preciso resolver a vida de todos os atores do Brasil. Não, eu quero resolver o circo aqui, desse circo, e eu foco nisso, e resolvo isso. Porque às vezes também você começa a pensar, como fazer projetos de circo? Putz, é muito grande, porque tem tudo de circo, tem circo em todo lugar, de todos os jeitos. Então você tem que também, vamos começar com esse... que tem tal e tal relevância, e se esse der certo, isso vira um case para outra pessoa aceitar. Então, acho que esse caminho também de escolher os degraus foi importante. Então, a gente pegou o musical
aquele musical Cabaré com a Cláudia, porque ela tem uma relevância muito grande no meio e ela produz muito. Então a gente falou, se a gente conseguir fazer o dela bem feito, a gente vai ter outros para fazer. Se a gente pegar o balé da cidade, a gente vai conseguir pegar qualquer balé. Então, foi uma coisa também um pouco pensada, assim, quais vão... A gente vai ser, porque a gente não tem energia infinita e tempo infinito e recurso infinito. Então, assim, quais vão ser os nossos tiros principais? Onde E o que vale der, a a gente pena vai investir, tentando, né? Mas, assim, fechamos Rei Leão, a gente vai pôr toda a nossa energia nisso. Porque se a gente fizer um Rei Leão bem feito, a gente fecha Vai mais 15. reverter outras coisas. Então, Miriam, tá também foi diagnosticada, isso. você é uma essencialista. É isso. Gente, me dá esse livro aí pra eu ler. Eu tenho no Kindle, depois eu te passo o documento e aí você lê também. Mas é exatamente isso. Eu vou usar uma referência que o Cássio me passou de podcast, que é o Beyond the Cave. E eu vou citar aqui que os caras são nerds mesmo, ali é pra valer. E teve um episódio que eu tava ouvindo que eles estavam falando de protagonismo, que tem muito a ver do que a gente tá falando aqui. E o proto do protagonismo significa que vem antes. E o agon é de agonia. Então é que sofre a agonia primeiro. E o pioneirismo tem a ver com isso também, né? Você tá ali sofrendo primeiro e aí depois você abre caminho para todo mundo que vem atrás de você, né? Então é o cara que abre trincheira ali para todo mundo e depois todo mundo vai surfar a onda. E é isso que dá diferença na profissão como um todo, né? O Cássio falando lá que quando ele começou na Físio tinham 3 áreas. Pô, hoje em dia quantas áreas tem? Quanta gente não sofreu para abrir trilha em cada uma dessas áreas? Vocês com a arte e cultura, o pessoal lá com a corrida, né? Com o esporte de endurance. Acho que isso é muito fora da curva. Melhora. Você acha que você está resolvendo um problema, mas você está abrindo espaço para muita gente, né? Eu acho legal isso porque eu sinto que eu tô na minha fase agora de deixar o espaço para outras pessoas na arte e cultura. Eu acho que, sabe quando você chega também assim, acho que eu já fiz tudo que eu queria fazer aqui e já não te dá aquele tesão de tipo, nossa, peguei um projeto novo. Não, assim, os que eu queria pegar, eu super peguei, sou muito grata. Então, também é importante você dar espaço para as pessoas, né? Então, se você fica muito assim, é meu, é complicado. Então, tem que abrir, eu faço assim, eu mando o projeto assim, tá aqui o PDF que eu faço, dá essa orientação. E agora eu tô numa fase de sair um pouco da arte e cultura, assim, quero outras coisas. Então... Mas isso é muito legal. Você tem uma meta de algum lugar que você queira ir ou vai deixar a vida levar? Não, eu abri uma clínica minha, porque eu tava na Reactive há 12 anos, então é um filho, né? Lulu. Tem uma Lulu minha. E aí... Eu acho que essa é a minha meta agora. E aí, como dedicação para alguma área específica, a gente está tentando automobilismo, que nunca foi minha paixão, mas meio que caiu no nosso colo. A gente começou a atender, começou a gostar e viu que também é um trabalho que está... Também é outra... São coisas que estão na nossa cara, né, gente? Automobilismo tem um investimento surreal. Diferente dos outros, né? Diferente da Surreal. arte e cultura, né? E não tem, assim, agora os grandes eventos têm, às vezes, uma equipe de físio, mas o atleta não tem um físio dele, que acompanha, que sabe o que ele está fazendo, daí a gente olhou isso e falou assim, vamos entrar, porque se a gente conseguir fazer com 3, 4 pilotos, isso vai explodir. Então, agora a nossa meta é mais essa. Não consigo me desligar totalmente de arte e cultura, porque acho que tá muito emocional ainda comigo, mas estou me afastando um pouco para me dedicar à clínica e agora lá na clínica nossos enfoques são automobilismo e escalada. Então, são as 2 vertentes novas, assim. E eu acho bom porque foi isso, eu fiquei final de semana, quando eu estava na gestão de arte e cultura, eu não podia desligar o celular nunca, porque às vezes machuca sábado à noite, então eu tô bebendo um vinho e alguém me liga da produção, respira, toma uma água, atende. Você não se desliga nunca. Ou seja, esse papo só tá sendo possível porque o automobilismo tá aparecendo na sua vida. É porque tem alguém lá no celular de arte e cultura, né? Porque hoje tá tendo show, hoje é quinta. Então, agora eu também tô tentando prezar um pouco pela vida
pessoal, assim, ter final de semana, poder viajar final de semana, poder ir para lugar que não pega celular e não ficar desesperada e conseguir dormir, tá tudo bem. Então, Tá muito justificado o vinho hoje, né? Mas sabe o que me parece? O Alexandre, ele é o cara que joga vários jogos ao mesmo tempo. Mas você joga um jogo bem jogado, chega um momento que você fala, agora eu quero jogar outro jogo. Porque tem aquela pessoa que entra numa carreira e vai nela até o fim, vai se aposentar no mesmo emprego. Você também chega um momento que, aqui acho que já conquistei o que eu tinha que conquistar, vamos para outros desafios. E acho que isso também é uma característica do empreendedor, do pioneiro. Legal. Olha como você é pioneira. Saiu do pioneirismo na horticultura, agora, olha o automobilismo aí. Eu sou muito grata, porque eu acho que eu aprendi muito lá para abrir minha clínica também. Porque como eu ficava muito na operação da clínica, vários erros que eu cometi lá, espero não cometer de novo, né? E acho que essa coisa de ter visto esse lado assim mais ousado, desbravador, também foi importante para mim, porque talvez eu não teria aberto a minha própria clínica se eu não tivesse visto essa possibilidade. Porque eu sou uma pessoa assim, muito mais prática e gosto da segurança e gosto de saber o que vai acontecer. Um pouquinho mais conservadora nesse sentido. Muito mais conservadora. Então, isso me empurrou um pouco, me mostrou que eu acho que empreender e procurar outras coisas é ok. Tudo bem você não tá sempre sabendo tudo o que vai acontecer na sua vida, né? E na Físio, eu acho que se empreendia muito pouco. Agora que tem esse movimento grande. E não sei por que não, né? Por que ficar sempre nos formatos de clínicas que a gente não concorda? Isso de não conseguir focar em várias coisas ao mesmo tempo, pra mim, começou na carreira. Porque como que eu vou trabalhar numa clínica que eu atendo 2 ao mesmo tempo? Se é difícil atender um e resolver essa pessoa em um. Então, desde o atendimento, eu tinha essa coisa assim de ter um foco maior. E aí, acho que também tudo bem não ter uma linha tão definida, né? Se organizar só para conseguir ter essa possibilidade, porque também é um privilégio, né? Poder fazer escolhas. Às vezes a pessoa não tem muita escolha no dia a dia. Sim. E aí, nossa lista tá crescendo, Rafa? Pô, eu tô com uma lista aqui, mas talvez eu tenha perdido algumas coisas no final que eu tava concentrado. Mas, a lista ficou. Mas essa primeira não é necessariamente uma lista obrigatória, porque depende de perfil, né? Mas pra Miriam, né, no que concerne aí a características importantes para o pioneirismo dela, pro caso dela foi importante ela ser uma pessoa essencialista. Então, primeiro ponto... Que eu nem sabia, aprendi hoje. Segundo ponto que ela trouxe aqui, não ter preguiça de trabalhar. Esse ponto é importante para todos, independente do perfil, se é essencialista ou não, isso... Eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Às vezes eu falo isso e me dá uma dorzinha no coração. Porque, não sei, eu vejo outros estilos de vida. Um cara que mora na Austrália, que 4 horas acabou o horário de trabalho. E tá todo mundo meio que é isso, vamos lá pra praia. Não é todo mundo, mas tô falando... E seria bom, né? Mas aí são valores, né? Eu acho que pode ser que seja legal, mas é legal pra você? Sim. Eu acho bom e ruim a gente ter essa... Sim. Aqui são características para se tornar um pioneiro numa área, né? Não para ter uma boa vida, necessariamente. A boa vida vai depender de... Esse não é um podcast para você que está buscando uma boa vida. Mas então é isso, sim. Trabalha pra caramba numa coisa que você tem um mínimo de afeto, sei lá. Isso acho que a gente tem que concordar aqui. E isso até certo ponto, porque você não tem certeza se vai dar certo. Você tem que curtir durante também, né? Desculpa, Rafa, te interrompi. Não, é importante acreditar no processo. A gente tava falando sobre exatamente isso, tipo, não sabendo se vai dar certo. Então foca que às vezes o retorno não é agora, pode ser que venha mais tarde, de uma maneira muitas vezes inesperada. Você nem estava contando com aquilo e aí é aquela a grata surpresa, né? Ser político, no caso da arte e cultura. E o pior é que é. Tem que ser, mas não em todo caso, né? Em todo caso. Tem que ter uma certa desenvoltura, assim, uma lábia, uma coisa de... É saber se colocar. É saber se colocar, né? Levar umas porradas, tipo, você tem razão, faz parte. E é saber se colocar de forma política, né? Então, colocar sua opinião respeitando que o outro lado não necessariamente vai concordar com aquilo, então já esperar o não, já esperar, né? Eu acho que isso é importante mesmo, para não afetar o ego, assim, nas relações, né? Para continuar
no clima profissional ali, no final das contas. Uma coisa que eu acho que também, para o pioneirismo dar certo, é importante você ter pessoas, né? Sozinha não só não da faz, né? produção, Boa, mas boa. eu penso que assim, se eu não tivesse o Alê, não teria feito nenhum décimo do que eu fiz. Se eu não tivesse a Mari, minha sócia hoje, não teria aberto uma clínica, provavelmente. Eu teria feito uma coisa muito conservadora. Então, também, ter pessoas que você confia, que você pode trocar e discutir, é muito relevante. O Fernando, que hoje está na frente da arte e cultura lá da clínica, os físios que atendem. Porque Perfeito. senão também você começa a querer fazer muita coisa e não sai muito. Então, tem que ter equipe de alguma forma. E então talvez acho que essa não tem aí na lista, mas não dá para ser centralizador, né? Você não pode ser totalmente o protagonista e querer brilhar o tempo todo, né? Tem que, ok, desbravei, agora eu vou recuar, põe alguém ali, agora eu desbravo o próximo, recuo, põe alguém ali, e aí você vai ganhando território, que é um pouquinho do jogo que você deixou muito claro. A Miriam comentou sobre isso exatamente, ela tá no momento de descentralizar, mas no seu comentário agora foi exatamente isso, não é o descentralizar só quando você tá meio que tirando o corpo de jogo da arte e cultura, mostrando os caminhos para o pessoal que tá chegando, mas a importância das pessoas que estão junto com você quando você ainda está desbravando, né? E... Falou cacique. Bom, meu prazo venceu, Luísa tá esfregando o olho, coitada. Tá doida pra mamar, vamos voltar, né? Esse eu não posso resolver. Tchau, Valeu, Miriam, foi Luísa. muito boa a Que conversa. bom que você veio. Beijo. Valeu, Cássio. Bom, outros pontos aqui. Estudar outras áreas. Esse foi um que a gente levantou. Puta, vai precisar saber de lei, vai precisar saber de parte contábil, né, Frank? Sim. Fala aí. O que a gente tá ralando. E acho que tem um negócio aí que dá para ser mais abrangente, que não é nem só o estudar outras áreas, que é estar disposto a sair da zona de conforto. E aí inclui estudar outras áreas, inclui ver se tem a sinalização ali na escada, ver se está tudo certo para a equipe, entender que não é só... A gente falou uma cabeça muito muito proativa, muito né? proativa. Em todo momento, né? Todo momento, proatividade. E parece bobo, mas você tem que entrar um pouco onde você tá, né? Então, eu quero ser físio de musical, mas eu nunca assisti um musical. Eu não sei o que é... Eu não sou bailarina nem cantora, infelizmente. Acho que adoraria ser, talvez por isso que fui para essa área, porque me sinto bem realizada estando dentro do teatro. Mas você tem que entender onde você tá também, né? Falar um pouco a mesma língua, então se atualizar do que tá rolando. Quem que fez na Broadway, sei lá o quê... Pamela Anderson tá fazendo Chicago na Broadway. É importante você falar a mesma língua, assim. Porque aí você faz parte. Então, você não fica total. o físio que Faz tá lá muita dentro. diferença. Você faz parte. Faz muita diferença. Aquele exemplo que a gente já trouxe, sobre a gente ter começado a correr e depois atender corredor, é outra Isso história. é outra coisa, Outra história. E um outro ponto aqui, escolher os degraus para pisar, saber se o passo é muito grande para o momento, se... E tem aquele passo que às vezes parece grande, mas também nem é tanto, né? Aí você cai no buraco. Né? Pode acontecer, às vezes ele é grande Às mesmo. vezes acontece, é isso aí. Às vezes ele é Bola grande, pra você frente. levanta, tem a escadinha, você sobe de novo. Dá aquela chacoalhada que limpa aqui, ó. Vambora. Mas às vezes, sob a sua ótica, ele é enorme. E às vezes não é, né? Então, acho que talvez aí a importância das pessoas também ao redor, talvez as pessoas... As características um pouco mais ousadas que vão olhar para aquele degrau e falar, não é isso aí que você tá vendo. Vamos lá. Vamos aí, não é tão grande, entendeu? Acho que... Gente, e cagada vai rolar, assim. Nossa, eu já fiz várias. Então... Dá pra contar aí, ao vivaço. Dá, porque agora já foi, né? Não, cagadinhas de tipo... fiz a escala errada, e aí não escalei ninguém pro dia. E aí a pessoa liga e o que aconteceu? Você fala, nossa, quebrou o carro, sabe? Furou o pneu, você tenta contornar de alguma forma, ou quando é muito na cara, você fala, caguei, te dou um plantão a mais lá na frente. Você já aconteceu, não fiz várias vezes, graças a Deus, mas acontece. E até cagadas grandes, assim, porque quando a gente faz um projeto, a gente também assume alguns riscos. Então, eu vou fazer um valor e se precisar vir atender na clínica, tá incluso. E se 10 pessoas machucaram? Caguei, agora tem que atender. Vou atender, azar, não, sabe? Você dá um jeito. Então, tem que ter... eu sou uma pessoa que
sofro muito, assim, com essas questões, às vezes, sabe? De ficar com dor de barriga, e não conseguir dormir direito. Então, acho que também tem que ter um trabalho emocional, assim, porque vai dar merda. Tem que ter estômago. Tem que ter estômago e trabalhar o estômago, assim. Então, entender que, assim, deu merda, mas não é o fim do mundo. Sim. Quando você tá dentro, parece que tudo é o fim do mundo, né? Você tá Colocar o negócio em perspectiva ajuda, né? Você tá na final do esporte universitário, o principal do time machucou. Acabou o mundo. Não, gente, é só um jogo. E os outros estão lá. Então, fazer esse trabalho interno também de... Você vai errar e... Tudo bem, e quando você acertar também, você não é o melhor do mundo e segura a onda, porque senão você também sai se achando e faz cagada pior. Então, esse trabalho interno, assim, ainda tô fazendo. Porque pra mim nunca foi muito natural. Eu acho que isso de empreendedores, eles têm muito estômago, eles têm... Impressionante, assim, tem sangue frio. Eu não tenho, eu sofro muito. Então, trabalha isso. Não nasci com isso, eu vou trabalhar. Pô, sensacional. Legal, né? Cara. Muito bom. Pô, eu anotei e ficou bom, porque dá pra gente fazer um post depois. Vamos fazer. Elencando, assim. O Yuri não teve post depois. Competição. Yuri, Toma, Yuri! Se você tá ouvindo aqui, você tá desafiado a voltar. Não, o Yuri que participou só na versão online. Versão online, sem equipamento, sem vinho. Eu acho que o Yuri não funcionaria no presencial, cara. É muita bagunça, é muita bagunça. Não sei se ele ia trazer só vinho, né? Muito bom, Rafa. Fechou? Considerações finais? Aí é da Miriam, né? Vamos lá? Ai, que difícil. Que pressão. Que pressão ficar com dor de barriga. Eu acho que a minha consideração final é esse. Quando o Franco falou pioneirismo, eu até brinquei com ele. Falei, nossa, gente, que importante. Então, acho que essa mensagem é a principal, assim. Ninguém precisa ser fora do comum ou espetacular para fazer uma coisa bem feita e diferente. Eu acho que é escolher as suas batalhas e resolver uma batalha de cada vez, porque às vezes você olha o negócio inteiro assim, nossa, vou colocar físio em horticultura, é muito grande. Vou colocar físio em um musical. Não é tão grande, dá pra fazer. Vou colocar físio em 2 e vai indo. Então, dá pra ser pioneiro na nossa área muito ainda. E não precisa... Não sei, eu não acho que eu tenho nenhuma... Eu acho que eu trabalho muito bem, eu acho que eu sou estudiosa. Não é que também não tenho nada e Deus deu pra mim, não é isso. Mas eu acho que todo mundo tem condições de desenvolver essas características e desenvolver novas áreas. Então, não precisa ser alguém. Às vezes a gente olha... A palestra do Rafa deu muito essa sensação. Fala, nossa, esse cara é um cara muito fora da casinha. E é mesmo. Mas não precisa ser só o cara fora da casinha para fazer coisas diferentes. Então, acho que é isso. Acho que se tá a fim de testar coisas novas, monta uma dupla, monta uma equipe, vai resolvendo um probleminha de cada vez que dá para ir. Pô, tava nas considerações finais, mas posso fazer uma pergunta? Pode, eu posso fazer um comentário só Então antes? faz o comentário e eu faço a pergunta. Tá. Vai. Você falou sobre escolher as suas batalhas, né? E aí acho que a importância de conhecer as batalhas que você... né? Se conhecer para conhecer as batalhas que você quer entrar, né? Eu acho que esse é um ponto também, né? Tipo, aquilo que vai fazer sentido para você, né? Para você entrar com foco, com essencialismo Sangue na nos batalha. olhos. Sangue Com nos sangue olhos. nos olhos. É. Faca nos dentes. E, cara, ficou nítido um negócio de precisa ser trabalhado uma autoconfiança, certo? Você mesmo, ao se ver ali, tipo, eu não tenho nada de tão especial, porque, né? Mas, na verdade, tem motivo, né? Você tem capacidade, todo mundo... E talvez tenha muita gente ouvindo que está fazendo a mesma reflexão e não tem essa autoconfiança ao ponto de falar, eu vou. E a minha pergunta é, o quanto da sua autoconfiança, que hoje em dia já tem alguma coisa, ela dependeu de uma afirmação externa, alguém falando, vai que vai dar. Ou você vê a demonstração, talvez, do Alê, e falando, não, vamos lá, sabe, de peito aberto, assim? Eu sempre fui uma pessoa com autoconfiança, assim. Quando eu chego na frente de um paciente, mesmo quando eu tava na pós, assim, eu não sabia nada, eu chego na frente do paciente e, tipo, fodona, assim. É claro que hoje em dia eu tenho muito mais confiança em fazer mais coisas. Eu demonstrava fodona, até porque eu tinha cara muito de criança. É 2. E isso é um problema, né? Então, se você não tem essa postura, você é engolido. Então, isso nunca foi um problema. Assim, eu sempre fui boa de fazer prova, sabe? Não...
Mas eu não tinha grandes ambições, eu acho. Eu tinha uma coisa de, tipo, eu vou atender numa clínica. Então, acho que o contato com a Lei, agora com a minha sócia, com a Mari, que tem uma cabeça mais... Vamos pegar, vamos fazer, vamos abrir direito. Não vou abrir uma coisa, se eu vou abrir direito. Isso me estimula, porque eu gosto de uma coisa com segurança. Mas autoconfiança eu sempre tive. Eu acho que uma coisa é você dosar confiança e saber até onde você pode pisar. Ainda mais quando você está num meio assim, no esporte, na arte e cultura, porque você é a pessoa da referência lá. Não vai ter médico, você vai ser a pessoa que está lá. Então, até para você não passar do limite, né? Não se queimar, né? Fazer coisa que não deveria. Então, isso tem que dosar, assim, a humildade e a confiança. Então, isso eu sempre tive. Mas eu acho que isso pode ser trabalhado. Da mesma forma que essa coisa do estômago eu nunca tive. Então, eu sempre fiz prova muito bem, mas ficava 3 dias vomitando, né? No vestibular. Vomitei a semana inteira e passei. Isso dá para ser trabalhado. Eu acho que hoje eu lido melhor. Ainda não é perfeito, mas acho que dá para ser trabalhado. Evitar café, muito. Lactose, corta a lactose. Então, como trabalhar varia bastante. Sim. O esporte é uma saída boa, assim, de endorfina, de acalmar. Para mim não funciona tão bem. Eu faço esporte na sofrência. Mas tem outras coisas que me acalmam. Então tem que achar um caminho, assim, de... E a gente vê nitidamente que no esporte, na arte e cultura, se você não tem essa coisa de eu vou resolver, é muito difícil. Então eu vou resolver no atendimento e eu vou resolver o BO. Quando me liga a produtora, Eu vou a assumir. gente o protagonista caiu, quebrou, sabe, clavícula, tem que a gente vai resolver, calma. Eu desligo, às vezes eu ligava para ela, gente, vocês não sabem, não sei o que fazer. Mas na hora que você tá lá, não, a gente vai resolver, calma, fica tranquila. Eu vou resolver tranquilo, já fiz isso 1000 vezes. Já te ligo. Dá 5. Aí você Vai lá, vomita. vomita, e vai. Então, eu acho que é isso. Acho que o pioneirismo não depende de características sobrenaturais. Acho que depende do trabalho do dia a dia e um trabalho interno, assim. E muito do trabalho do dia a dia, gente. É muito do dia a dia. Não é um negócio que vem assim... É construído, né? É construído. E tem que ter... tem que ter paciência e vontade de fazer. Sensacional. Muito bom. Acho que terminou lá em cima. Algum recado final nosso, Fran? Por favor, Por faça. favor. As camisetas, gente. Não tá vendendo? Eu quero. É isso, pô. A Miriam tá se provando ouvinte de fato aqui. Exatamente. Faltou esse recado. Então, ó, pessoal, 2 recados. O primeiro deles, enfim, se você quer ficar no estilo aqui como eu e o Franco, Aqui, ó. Tem que ser naquela tem que ser câmera. lá. naquela. Isso. Acesse a página reserva.inc/Movimento em Foco. Tem os modelos de camiseta lá. Moletom, né? Novo modelo aí, nova oportunidade de vestimenta para você nesse frio que tá chegando. Já chegou. Se antecipa. Já se Seja antecipa. pioneiro. E além desse recado, se você quiser apoiar aqui, que essa conversa continue com resenha, com vinho, que hoje foi um patrocínio externo, mas... Patrocínio do convidado. patrocínio do convidado. Se você quer estar aqui naquela poltrona, acompanhando ao vivo aqui e presencial a conversa, tem uma forma disso acontecer, além de a possibilidade de você estar presente no nosso Clube do Movimento, que é um clube nosso no WhatsApp. Estamos eu, Franco, Cássio lá e alguns embaixadores, além dos outros apoiadores. A gente vai negociar a entrada da Miriam lá. Ui, Podemos, camiseta, palestrante não ganha camiseta? Quem vem aqui não ganha camiseta? Ainda não. Ainda não. Vai chegar Gente, nesse ajuda momento. aí, que eu acho que... Vai chegar nesse Vai ponto. chegar esse momento. Reuniões importantes semana que vem. Então é isso. Através do Clube do Movimento você tem acesso a esse grupo que a gente vai negociar a entrada da Miriam. Estamos acertados com a entrada da Débora Schumann. Já tá. A camisa 10 da UTI tá contratada. Está contratada. E a ideia é que seja um grupo de discussões em que a gente vai falar sobre... Nesse altíssimo nível nesse que é altíssimo aqui. nível. No dia a dia. Pegar um assunto, o olhar de vários prismas. Alguém da UTI falando, alguém da musculoesquelética falando, Da alguém... arte-cultura. Da arte-cultura, alguém... Cara, outro, não é físio, de outra área. E é essa a ideia mesmo, é olhar para uma problemática e olhar sob diversas óticas, que eu acho que assim a gente ganha muito. E para você acessar o Clube do Movimento, ser um apoiador de fato,
Se você entrar no link apoia.se/Movimento em Foco, contribui com um mínimo de R$20, o preço de um litrão. Quer dizer, você vai ter o direito de estar aqui com a gente uma vez. Você, estando aqui com a gente, tomando uma cerveja com a gente, já paga o litrão que você vai investir no mês. É, exatamente isso. Venha. Beleza? Muito obrigado pela sua presença aqui, sua audiência. Até o próximo episódio. Valeu, Miriam. Muito obrigado, Valeu, gente. Foi muito bom, viu?